Bem-vindo ao terceiro e último vídeo da série O Cérebro do Corrupto. Se você não assistiu os outros vídeos, clique aqui no card se você está vendo pelo YouTube ou na descrição do vídeo. Se você está vendo pelo Instagram, vai lá no YouTube e procure esses vídeos, pois serão muito importantes para você entender esse terceiro vídeo da série. E já aproveito e peço para você se inscrever no meu canal, ativar o sininho, ok? Eu falei nos últimos 2 vídeos sobre como funciona o cérebro do corrupto. E de maneira bem conclusiva, a neurociência mostra que quanto mais eu tenho o córtex pré-frontal desenvolvido, eu consigo ter maior controle do sistema impulsivo e assim tendo a ser menos corrupto. Ao passo que pessoas que têm um sistema impulsivo, mesolímbico, muito dominante e tem deficiências no córtex pré-frontal, tendem a ter maior propensão à transgressão de todo tipo, inclusive à corrupção. Entendemos também que a corrupção está ligada com a amígdala cerebral, que é uma parte do nosso cérebro que ativa o risco, o perigo, é um radar social. Ou seja, se há risco de punição, a pessoa ela vê a iminência do risco e ela tende a não se corromper. Não necessariamente porque ela é boazinha, mas porque tem um risco muito eminente para acontecer. Quanto menor a potencialidade de riscos, ninguém está olhando, eu pegar 50 mil, 100 mil ou 200 mil, não é mesmo? Talvez o político pense assim. Ele ativa menos a amígdala, o sistema impulsivo gera dopamina, ele quer mais daquilo. E o que faz o político roubar muito, muito, muito? Ele não se suja por pouca coisa, e sim por muita coisa. Através de um neurotransmissor chamado glutamato, que é um código químico que mostra que aquela recompensa é mais do que interessante. O glutamato ele traz o nível de percepção do quanto é interessante a recompensa. Então, a oportunidade dele roubar 100 mil reais, por exemplo, é tão grande que é como se ele conseguisse anular, sedar a amígdala e quer só a recompensa. Ele na cabeça dele, ele faz um cálculo matemático de que aquilo compensa o risco, mesmo que ele seja preso. E aí ele se torna um escravo da corrupção e não consegue mais parar de roubar. E segundo a neurociência, os principais pensadores, como o próprio Antonio Becciara, o Pedro Lima, o Palmini, que eu falei dele também no vídeo passado, todos eles concordam que deveria haver maior punição, que quanto maior tem controle externo, quanto mais uma pessoa com tendência à transgressão, ela é controlada em termos civilizatórios, ou seja, tem lei, tem punição, ela tende a organizar a sua estrutura neural e fortalecer o córtex pré-frontal. Eu aposto que muitos filhos, que muitas crianças eram muito levadas, naturalmente levadas, mas de tantos pais cercearem, controlarem, eles fizeram isso pelo seu bem, vamos dizer assim, essa criança provavelmente se endireitou na vida, e se tornou uma pessoa correta ao longo da vida, Então, isso é um caso muito importante de se entender. E eu até conto um caso de quando eu era pequenininho. Uma vez eu cheguei com um carrinho em casa que não era meu, e a minha mãe e meu pai me deu maior bronca. E aquela bronca me envergonhou tanto que eles obrigaram a devolver o carrinho. E por mais que eu não gostei de fazer aquilo fez com que eu nunca mais pegasse nada de ninguém. Mas talvez se meus pais tivessem, deixa ele ficar com o carrinho, e não tivessem falado, olha, esse carrinho é do outro, o que é seu, o que é outro, talvez eu não criaria no meu córtex pré-frontal esse fortalecimento da razão da honestidade, que o que é certo, o justo é justo, o que é do outro, o que é seu. E aí eu vou trazer algumas soluções, algumas possíveis soluções para alguém que se corrompe. Não só uma pessoa que é corrupta, mas uma pessoa que erra, e que muitas vezes se arrepende disso. E para a gente também evitar julgar quem erra. Existe uma explicação neural do porquê isso acontece. Por exemplo, eu já atendi pessoas que eram abusadores, e quando eu fiz uma regressão de idade, eu descobri que esses abusadores foram abusados na infância. Então, é como se a mente dele criasse uma programação e ele passasse isso para frente.
ao tratar essa questão da infância, ele parou de ter esse comportamento, ok? Então, existe um tratamento, porque hoje a psicologia, né, as terapias de forma geral, elas olham muito para as pessoas que foram vítimas, a pessoa que foi abusada, a pessoa que foi roubada, e faz todo sentido. Mas também temos que ter olhos, ou seja, cuidados com aquela pessoa que erra também, se ela quiser ser ajudada. Ou seja, tem pessoas que têm um comportamento negativo e não pense que ela fique satisfeita com aquilo. Muitas pessoas se envergonham do comportamento que tem. Muitas pessoas se envergonham de usar uma droga pesada, mas ela não consegue parar. Muitas pessoas têm um comportamento e simplesmente não conseguem. Algo que parece ser mais forte do que ela. E essas pessoas a gente pode ajudar também na hipnoterapia. É melhor uma pessoa dessa ser tratada, ser reprogramada porque ela quer se tratar e se endireitar na vida, do que essa pessoa ser punida. De toda forma vai resolver, ou por amor ou por dor. Inclusive na PNL a gente tem, nos metaprogramas, não é? A gente entende que as pessoas funcionam por amor ou por dor, ou por prazer ou por dor, ou é porque ela quer se endireitar, porque ela quer melhorar o seu comportamento, ou porque ela vai sofrer uma punição. Mas ela precisa se endireitar, ela precisa ter um comportamento civilizatório, já que ela vive em sociedade. Então, na minha opinião, o ideal é ter um ganho na honestidade. É você se sentir bem por ser honesto, porque o problema não é a recompensa. O problema é o comportamento que traz a recompensa. Lembra? Na PNL a gente diz que os comportamentos são subprodutos do Estado. Então, eu preciso de mudar é o comportamento. A recompensa, ela existe, é natural ter recompensa. Mas eu posso me sentir muito bem, por exemplo, de achar uma carteira na rua e abrir a carteira, ver o documento e levar para a pessoa ou levar para a polícia. Eu posso me sentir bem de pagar as contas em dia, eu posso me sentir bem de devolver o que é dos outros, eu posso me sentir bem de receber o meu salário. E os políticos deveriam se sentir bem por receber os salários que eles recebem, que por sinal não é baixo, não é mesmo? O ideal é sentir prazer na honestidade. Outra solução é ter uma melhor correlação entre razão, emoção e instintos primários, que é o famoso id, ego e superego do Freud, não é mesmo? A PNL é uma ferramenta perfeita para isso, pois ela traz a habilidade de se comunicar, de controlar suas emoções, os seus estados emocionais, de ser uma pessoa que melhor se conhece e melhor domina os seus impulsos e as suas habilidades. Então, o estudo da neurolinguística, ele traz um manejo sobre o nosso cérebro e sobre como tudo isso funciona. Claro, sempre respeitando o que é ecológico, né? Quando a gente fala ecológico na neurolinguística, a gente não está dizendo sobre natureza, tá? Também, a gente está falando sobre ecologia no sentido de algo sistêmico. O que você faz não pode ser bom só para você. Tem que ser bom para as pessoas ao seu redor, para a sociedade, enfim. Tem que agradar a todos. Inclusive respeitar as leis locais, os valores culturais, os valores da família, etc. Ou seja, uma pessoa que tem o maior manejo da inteligência emocional entre razão e emoção, isso é inteligência emocional. Ela tem um cérebro social, ou seja, uma amígdala cerebral desenvolvida que acusa perigo, percebe o risco e pondera, né, se acalma, não toma atitudes tão por impulso, tem a ação do córtex pré-frontal, respeita os valores sociais, são pessoas que conseguem ter uma boa relação civilizatória. E também, claro, como os neurocientistas defendem, ter um controle social maior, uma coerção maior. Ou seja, quanto maior a iminência de punição, menor a taxa de transgressão. Quanto menor punição, maior a oportunidade de transgressão. Gostou de entender como funciona o cérebro do corrupto? Ah, e eu disse que eu ia falar sobre como a hipnose pode ajudar uma pessoa que é corrupta, por exemplo, e procura o hipnoterapeuta, se isso acontecer, né? Confesso que talvez seja raro, e ela falar, escuta, eu, sei lá, fiz alguma coisa, eu preciso me tratar, porque eu não quero mais fazer isso. Imagina que ele chegue e te peça isso, não é mesmo? Como que a gente poderia ajudar? Bom, a hipnoterapia, ela atua diretamente lá no cérebro límbico, no sistema de recompensas. E com a ajuda da neurolinguística, a gente ajuda o nosso cliente a ter um melhor comportamento, mantendo o ganho, ou seja, ele pode se sentir bem, porém muda o comportamento. Ele não vai precisar de roubar para se sentir bem. A gente vai encontrar e vai proporcionar sugestões hipnóticas que vão fazer com que ele tenha vontade de fazer coisas que sejam honestas, que sejam corretas,
para a sociedade e que deem prazer para ele. E a gente consegue criar novas conexões neurais. Se essa pessoa tem um trauma de infância que afetou a amígdala cerebral dela, essa memória foi para uma região chamada hipocampo, onde estão as nossas memórias emocionais, os traumas emocionais. Então vamos supor que um corrupto, ele rouba e você descobre que ele faz isso porque na infância dele ele foi obrigado a roubar por um primo mais velho, porque se ele não roubasse, ele ia apanhar do primo e para não se punir, ele acabou roubando mais. A gente descobre muitas histórias semelhantes, né, em regressão. A gente consegue, numa regressão por hipnose, entrar nessa região do hipocampo, mudando o sentimento que envelopa a memória, certo? Claro, a gente não apaga a memória, mas consegue mudar o sentimento que envelopa a memória. Isso se chama ressignificação, e quando a gente promove a ressignificação, o cérebro se reorganiza, se reestrutura, o que a gente chama na neurociência de neuroplasticidade. Ele promove uma nova conexão neural e, consequentemente, um novo comportamento. E a hipnose, além de atuar nesse cérebro emocional, ela atua também sobre o córtex pré-frontal, sobre o sistema reflexivo, pois a pessoa fica consciente durante a hipnose e ela toma decisões conscientes durante uma sessão de hipnose após ter ressignificações emocionais, ou seja, a hipnose atua tanto no nível cortical quanto no nível subcortical. Por isso, é uma ferramenta muito interessante que tem sido cada vez mais validada pela neurociência. Hoje eu digo que não é nem mais uma questão você acreditar ou não em hipnose, porque ela é científica. Você pode até não gostar, mas ela é científica. Aproveita que você está aí no computador ou no celular, vai lá no Google Acadêmico e digita hipnoses e veja quantos milhares de artigos nós estamos presentes, inclusive no PubMed. São muitos artigos que citam a hipnose como uma ferramenta séria, científica, embasada e que tem o potencial de reprogramar a mente e principalmente os comportamentos. Espero que você tenha gostado dessa série de vídeos sobre o cérebro do corrupto. Aproveite para deixar os seus comentários abaixo, para marcar os seus melhores amigos. E no próximo vídeo eu vou falar sobre o cérebro do psicopata. Tem curiosidade sobre isso? Então acompanhe o meu canal, pois em breve será postado aqui, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Um abraço!